meu nome é Ana Lígia, eu sou enfermeira, sou oncologista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa sobre a enfermagem e oncologia pediátrica. Nessa primeira aula, nós vamos começar falando sobre os sinais e sintomas do câncer na infância e na adolescência. É muito importante que o enfermeiro conheça esses sinais e sintomas e que use esse conhecimento durante a consulta de enfermagem, durante a realização do exame físico, se a criança estiver internada em uma unidade hospitalar, durante o atendimento de uma família nas unidades de puericultura ou mesmo nos seus consultórios, quando vai examinar essa criança ou o adolescente. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula. E ao final, nós vamos ter algumas atividades que vão servir para complementar o conhecimento de vocês sobre essa temática. Nós vamos começar essa aula falando sobre os sinais e sintomas do câncer na infância e na adolescência. O que é muito importante a gente saber? O câncer da criança, ele é diferente do câncer de adulto e a cada faixa etária a gente tem um grupo de doenças que tem uma incidência maior. Então, quando a gente pega a faixa etária do 0 aos 5 anos, e é importante a gente pensar que criança menor de 1 ano de idade, ela também pode ser acometida pelo câncer. Quando a gente pensa nessa faixa etária de 0 a 5 anos de idade, como vocês podem ver nessa figura, a gente vê que tem uma predominância das leucemias, linfomas e os tumores de sistema nervoso central. Inclusive, essas 3 doenças são as mais comuns na infância e na adolescência. Nós também temos, nesta mesma faixa etária, alguns tumores de origem abdominal, que se apresentam, o primeiro sintoma deles são as massas abdominais. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para poder, na hora do exame físico, na hora da consulta de enfermagem, para a gente poder estar mais atento e poder contribuir para que essa família seja, então, orientada mais rapidamente para um centro de diagnóstico. Quando a gente chega na adolescência, o paciente vai ser acometido de outro grupo de doenças, que então nós vamos ter outros tipos de linfomas. Nós temos um grupo de crianças que também pode ter a leucemia, uma criança então em torno de acima de 12, 14 anos de idade. E temos os tumores ósseos, que esses são típicos da adolescência, principalmente os osteosarcomas ou sarcomas de Ewing. Então é muito importante que a gente pense na atividade dessas crianças que estão envolvidas em atividades físicas, que eventualmente se machucam nessas atividades, e isso torna ainda mais difícil a realização do diagnóstico, porque na hora que ela apresenta um sintoma de dor, por exemplo, numa articulação ou no membro inferior, isso pode ser rapidamente associado a uma atividade que ela teve na escola, por exemplo, como uma aula de educação física ou outra atividade. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses sinais e sintomas e como que a enfermeira e a enfermagem, de um modo geral, podem contribuir para agilizar o diagnóstico, porque a gente também já sabe, né, que nós vimos em outras aulas, que o diagnóstico precoce é o que vai mudar a curva de sobrevida dessas crianças. O que é isso? Quanto mais rápido a gente diagnostica, mais chance ela vai ter de ficar curada dessa doença, tá? Inclusive com um tratamento menos agressivo. Então, quanto mais inicial está a doença, menor agressividade é o tratamento dela. Então, vai tomar menos quimioterapia, eventualmente menos radioterapia, a cirurgia também não vai ser tão mutiladora ou tão grande como nos casos mais avançados. A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro.
Então, nós já sabemos disso, né? Aprendemos desde a graduação, mas a gente às vezes utiliza pouco esse momento que a gente tem com o paciente, que é de suma importância. Então, o enfermeiro que já conhece os sinais e sintomas do câncer na infância e na adolescência, se ele trabalha numa unidade de pediatria geral, por exemplo, ou na atenção primária, ele vai ser a primeira pessoa que vai ou ouvir a queixa da mãe, ou identificar no exame físico, na hora de fazer a sua consulta, ou na hora de fazer a sua sistematização da assistência de enfermagem, ele vai ser a primeira pessoa que vai identificar esse sinal e sintoma. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, de valorizar realmente a consulta de enfermagem como uma atividade exclusivamente nossa, dos enfermeiros. Como a gente define a consulta de enfermagem? Embora seja uma atividade que já está prevista na lei, né, a gente tem toda a nossa legislação do Conselho Federal de Enfermagem que nos respalda sobre a sua realização, ela também está envolvida, ela é a parte inicial dos processos de sistematização da assistência de enfermagem. Quer eu trabalhe num hospital, num ambulatório, num posto de saúde. Então a gente sempre realiza essas consultas e a consulta tem um roteiro, né, que deve ser seguido. Na consulta de enfermagem, nós vamos partir sempre do histórico, onde nós vamos aproveitar esse momento para conhecer o nosso paciente e a sua família. E depois nós vamos partir para o exame físico. Então, esse exame físico é um momento que nós vamos, então, coletar todas as informações sobre a condição de saúde também do indivíduo. Então, vamos aferir os sinais vitais, vamos perguntar sobre a imunização, porque nós estamos falando de crianças e a imunização é uma informação muito importante nessa população, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos verificando o reaparecimento de várias doenças que são preveníveis através da vacina. Vamos conhecer os seus hábitos alimentares, os hábitos de eliminação e as condições de crescimento e de desenvolvimento que ela vem apresentando. Então, isso dentro de cada faixa etária é muito importante que a gente tenha essa avaliação constante, porque uma alteração de comportamento, uma alteração de uma irritabilidade, por exemplo, pode sinalizar que alguma coisa não está bem com essa criança. Isso é uma informação muito importante que nós não podemos deixar de valorizar nesse momento. Depois que nós realizamos a consulta de enfermagem, é importante a gente elaborar um plano assistencial para essa família. Então, quais foram as necessidades que eu identifiquei nesse momento da minha consulta? Será que é importante eu fazer algumas orientações para essa família? Será que ela precisa de alguma orientação com relação aos seus hábitos atuais, a própria vacinação da criança, a escolarização? Essa criança já está inserida no ambiente escolar, ou eu identifiquei alguma alteração nesse exame que eu vou precisar solicitar algum membro da outra equipe, e geralmente vai ser o médico nesse momento. Então, o que é importante a gente pensar nesse momento? Identifiquei algum sintoma, algum sinal que pode indicar que alguma coisa modificou nessa criança ou que não está indo bem na vida dela, eu tenho que chamar um outro profissional. E eu não posso esperar muito tempo por esse profissional. Então, o que é importante nesse momento? Que além de eu identificar, eu registre e eu acione rapidamente outros integrantes da equipe. Os integrantes, nesse momento, quando a gente fala de câncer na criança, nós vamos falar do médico propriamente dito. E aí nós vamos contar com o pediatra e com o oftalmologista, porque a gente tem aí uma situação muito pontual do câncer na criança, quando é o retinoblastoma, que nós vamos falar mais para frente. Se eu identifiquei alguma suspeita de câncer nessa criança,
é muito importante que esse encaminhamento seja rápido. E aí, esse encaminhamento pode ser para um hospital mais próximo, né? Para um outro profissional, então, que a criança vai ter que retornar no dia seguinte, pro atendimento no próprio posto de saúde, se eu estou lá. Se a criança está internada, eu tenho que solicitar, então, a presença do médico, e isso tem que ser rapidamente. E depois, gente, a criança vai, quando confirmado esse diagnóstico, ela vai iniciar o seu tratamento. O tratamento da criança com câncer, ele só pode ser realizado em instituições que são especializadas nessa temática. Então é importante que a instituição que a criança está sendo encaminhada tenha uma equipe de oncologistas pediátricos. Então não existe tratamento de criança com câncer sem a presença do oncologista pediátrico e de uma equipe bem treinada para o atendimento a essa população. Isso é muito importante a gente ter o conhecimento. Por que a gente pensa na importância desse profissional ter tanto conhecimento profundo sobre o tratamento do câncer? O tratamento do câncer ele é bastante complexo, envolve uma modalidade grande de terapias. Eu posso tratar com cirurgia, com transplante, com quimioterapia, e isso tudo envolve toxicidade. E as toxicidades podem ser muito graves. Então é importante que o profissional ele saiba tanto as necessidades da criança com relação ao tratamento, mas que ele também tenha conhecimento profundo sobre essas toxicidades, porque a identificação precoce disso tudo é o grande diferencial e vai ser fundamental para a sobrevida da criança. Pensando que durante o tratamento, a criança vai passar, por exemplo, pela quimioterapia, que é a arma mais importante do tratamento do câncer na infância. A quimioterapia produz alguns efeitos que alteram a imagem corporal. Ela muitas vezes vai precisar de uso de catéteres, ela vai precisar de alguns cuidados com relação ao ambiente que ela vai estar, os lugares que ela pode ir. Então é importante que o enfermeiro tenha essa segurança para informar essa família. São muitas alterações que vão acontecer na vida dessas pessoas num espaço muito curto de tempo. Quando a gente pensa no tratamento da criança com câncer, é importante que a gente parta do princípio que todas as pessoas que estão ao redor dessa criança vão ter participação e vão contribuir para o seu sucesso, né? Quando nós estamos dentro de um hospital especializado, onde a criança já está fazendo o tratamento, nós temos uma equipe toda voltada para isso. Só que a criança acaba tendo períodos em que ela fica na sua residência, ou que ela volta para as casas de apoio, ou para outros lugares que elas estejam alojados. E a gente quer que esses períodos sejam cada vez maiores e que sejam felizes para as crianças poderem aproveitar melhor esse tempo. Então, dentro dessa área, é importante que a gente tenha uma contribuição importante para esse diagnóstico e para esse tratamento e que a gente tenha uma inserção dentro da equipe interdisciplinar. Não podemos pensar que a equipe interdisciplinar daquela criança e daquela família que faz parte de uma comunidade, que tem a escola, que tem outros membros da família, que vai para a igreja, que tem outras atividades, que ela se resume aos profissionais que estão dentro da instituição especializada. Nós estamos tratando uma criança com o objetivo que ela tenha sucesso nesse tratamento. Significa que nós esperamos que ela vá ser curada dessa doença. E quando ela estiver curada, que hoje a gente sabe que o índice de cura ele é cada vez maior e nós esperamos melhorar esse índice ainda mais no Brasil, a criança vai ser reinserida no seu ambiente, na sua comunidade, na sua igreja, ela vai voltar para o convívio normal das pessoas. Então, a instituição que está especializada, envolvida nesse tratamento,
faz parte da equipe interdisciplinar dessa criança a posto de saúde, a escola que ela estava. Então é importante que haja a comunicação entre essas equipes. A comunicação pode acontecer de diferentes formas, através de relatórios, de reuniões na comunidade, de orientação para os pais. Então nós temos diferentes maneiras de aproximar o ambiente que a criança estava inserido ao ambiente que ela se encontra agora dentro de uma instituição especializada no tratamento do câncer. Durante os primeiros anos de vida da criança, ela tem muitas oportunidades de passar em consultas, né? Ela passa aproximadamente todo mês no primeiro ano, isso consulta de puericultura. A criança vai para acompanhar crescimento e desenvolvimento. Nesse momento, ela passa pela consulta com o enfermeiro ou com o pediatra ou eventualmente com os dois. Então, é um momento fundamental para a gente aproveitar e buscar nesse exame físico, nesse atendimento, os sinais e sintomas do câncer também. E ter uma atenção muito grande, porque no aparecimento desses sinais e sintomas é fundamental que o encaminhamento aconteça rapidamente. Então, durante os primeiros anos de vida, ela vai ao médico, ela frequenta os serviços de saúde, ela vai para se vacinar, ela vai para acompanhar crescimento e desenvolvimento. Então, ao contrário do que se pensava há alguns anos atrás, por que será que essa família não trouxe essa criança antes para fazer o diagnóstico? Hoje a gente já tem essa resposta. A família levou diversas vezes a criança para o atendimento, ela procurou o serviço diversas vezes, porém a equipe não estava preparada para esse diagnóstico. E o objetivo dessa conversa que nós estamos tendo é que os profissionais tenham condição de identificar esses sintomas e que tenham esse movimento de encaminhá-la mais rapidamente para o atendimento. Nessa figura, nós estamos vendo o que acontece com a criança na rede pública. Então, do primeiro mês até os 24 meses, ela tem 15 consultas de puericultura agendadas. Então, ela tem 15 oportunidades de passar pelo atendimento do médico e da enfermeira para avaliação do seu crescimento e desenvolvimento. Então, se eventualmente ela apresenta algum sintoma nesse momento, é a hora que esse encaminhamento aconteça rapidamente. Então, é aí que nós temos que nos preparar, que o enfermeiro tem que estar mais seguro dos sinais e sintomas que ele está identificando. E pensar sim, que o câncer, embora seja uma doença rara, ele existe na criança e no adolescente. E ele, enquanto enfermeiro, identificando esse pela primeira vez ou bem no início, esse sintoma, ele não vai fazer o diagnóstico, mas ele vai fazer o acolhimento e encaminhamento dessa família. Nessa tabela, nós temos uma proposta do que acontece em termos de puericultura na saúde suplementar. Então, ao passo que no SUS a criança vai ter oportunidade de 15 consultas, na saúde suplementar é previsto cerca de 31 consultas. Isso não significa que porque a criança está sendo atendida na atenção primária, ela tem outro número de consultas, um número que é inferior, que ela não tem uma cobertura adequada. Ela tem sim essa cobertura adequada. Esse número de consultas é suficiente para avaliar o crescimento e o desenvolvimento. E é esse o objetivo da consulta de puericultura.